Estamos chegando no final da temporada do Em Casa com Arte, a primeira. E essa história aqui começou como uma brincadeira e foi ficando meio séria. Minha convidada chegou. Logo, logo eu chamo a Ana Paula aqui para dividir essa bola comigo. Antes eu queria dizer para vocês que eu vou fazer uma pausa. Voltamos só no dia 13 de junho com a nova temporada. E agradecer as pessoas que estiveram aqui na quarta-feira. Nossa live caiu e conseguimos remarcar para hoje. A Ana Paula podia, ainda bem. E agradeço muito quem está retornando hoje para a gente continuar essa conversa sobre meditação e os benefícios que ela traz para a vida da gente. Vou chamar logo a Ana Paula para a gente começar esse papo. Oi, boa noite. Estamos aqui. Boa noite a todos. Que bom que a gente pôde aí se reencontrar, dar início e continuidade, né, lá o nosso papo. O som tava bom aí, tu sabe, Lu, que o meu vizinho, há 2 horas atrás, ele detonou o som a toda, né? É mesmo? Aí, cara, se for agora, se fosse antigamente, eu ia ficar transtornada, dizer, meu Deus do céu, acabou, não vai ter live, vai me atrapalhar. Aí, claro que hoje isso mudou, né, com bastante prática, por isso que a meditação é importante. Eu não me canso de dizer, porque primeiro, 5 minutinhos antes eu sentei aqui, fiz uma meditação mentalização, para que o som dele abaixasse, e que bom que funcionou, então a meditação é mágica também, né? É magia. Aí eu disse, caramba, a gente vai fazer uma live com um vizinho a todo vapor, assim, eu fiquei realmente, por um lado, preocupada, mas eu me lembrei das vezes que eu já ensinei prática de meditação, com um barulho absurdo que surgia do nada, e eu botava, isso é um instrumento para a gente realmente aprimorar a prática, né? E é muito desafiador, porque muitas pessoas, quando não têm a prática do meditar, não vai conseguir. Então, isso tudo faz parte, né? É mais um ensinamento aí. Mas é contigo aí, Lu. Boas-vindas, boas entradas. Hoje ninguém derruba a gente aqui. Assim seja. Que assim seja. Só para retomar aqui quem não estava aqui antes, né? Na quarta-feira, eu conheci a Ana Paula tem assim pouco tempo. A gente se aproximou, na verdade, foi durante essa quarentena. E eu venho praticando meditação já tem algum tempo, e por essa afinidade nós nos aproximamos, e acabou que a Ana Paula me chamou para participar do podcast que ela tem no Spotify, e daí outras ideias surgiram para mim também, como foi o caso de eu criar o meu próprio podcast, fazendo leitura de poemas e poesias da literatura brasileira. E então a gente resolveu ter esse papo hoje aqui, porque a meditação, não só para as pessoas de um modo geral, além de ser uma prática que está sendo muito divulgada e agora tem muitos adeptos, ela, na questão da arte, ela é muito importante, porque ela dá foco, ela evita o bloqueio criativo, enfim. Então a gente vai conversar mais ou menos um pouco sobre isso, como é que a gente pode tirar os benefícios dessa prática maravilhosa para a nossa vida, trazer para a nossa vida diária. E eu achei que a Ana Paula era a melhor pessoa para Querido. trazer esse assunto aqui para a gente hoje. Então vou deixar ela falar um pouquinho agora, que eu já falei demais, né? Bom, Lu, para mim
É uma satisfação, sabe, uma gratidão imensa por esse convite. Como você falou, a nossa amizade é virtual, mas ela transcende tudo isso, né? A sensação que eu tenho é que a gente se conhece, talvez de outras vidas, com certeza a gente já deva ter se conhecido, né? E é isso, as afinidades, né, que acabou nos trazendo nesse contexto todo. Porque não só a sua arte, só para a gente dar umas pinceladas aí no que a gente falou, né, Uhum. na quarta-feira, para quem já estava ou recomeçando, a meditação é uma arte também, onde a gente vai trabalhar com sentidos, com as sensações, com as emoções, com o físico, com o mental, com o emocional, espiritual. É um pacote gigante de coisas ricas, né, que fazem parte da meditação, que faz parte da meditação, que realmente não tem desculpas para a gente não praticar. É de graça, você faz aonde você estiver, você faz o tempo que você tiver disponível, né? Mas o que ela te devolve nessa entrega é imensurável. Então, você que trabalha com criatividade, com criação, se você medita, você vai ter ideias, você vai às vezes tirar um projeto que está lá na gaveta, ele vai te inspirar, né? Então as coisas vão se movimentando. Eu gosto muito de chamar a meditação como um movimento. A gente limpa aquela energia que está estagnada, a gente limpa aquelas emoções que estão trancadas, que estão presas, tudo aquilo que nos deixa mesmo presa, né, a desenvolver o nosso melhor. Então, no meu trabalho como performance coach, eu coloco essa ferramenta assim como base de todo o meu processo, né? Inclusive é a base do meu método, meditação com todo o restante. Eu até hoje em dia assim eu sou uma coach não convencional, né? Eu fui criando meus métodos, as minhas experiências não, isso funciona, funcionou para mim. Eu fui meu primeiro ratinho de laboratório, né? Então eu disse, isso vai funcionar também. E hoje em dia a gente vê a meditação sendo falada em diversas línguas, a gente vê que é uma língua universal. Você fala em meditação. Se você se colocar na posição de meditação, todo mundo vai entender o que você está fazendo, né? É verdade. Então, o que a gente falou, começou a falar na quarta-feira, é exatamente essas pinceladas, né? Que a gente dá na meditação. Você vai trabalhar com as cores, que está ligado aos nossos chakras, que cada um tem um tema específico. Claro que isso seria um assunto muito aprofundado para a gente falar, mas né, para poder elucidar, ilustrar um pouco esse universo da meditação. Então, você não precisa, não tenho paciência, não tenho lugar para fazer, tenho barulho. Já passei por todas essas objeções, né? E Uhum. chega uma hora que você não está mais nem aí se tem barulho, se tem alguém falando, porque aquilo te faz entrar tão para dentro de você mesmo, você se conecta com a sua essência, que é Uhum. tão gostoso, é como se você tivesse realmente uma companhia de alguém que você adora e não quer sair de perto. E isso acontece. Então você se sente abraçado naquela meditação. Uhum. E ela também tem as etapas um pouco mais difíceis, onde você às vezes se conecta com questões que precisam ser resolvidas, né? Com questões mais delicadas, com as nossas vulnerabilidades. Mas quando você acolhe isso de uma forma carinhosa, amorosa, você está se amando, você está se autocuidando, né? Eu gosto muito Uhum. de tratar o autoconhecimento dessa forma, como um auto-amor. Você não precisa, vou me chicotear agora, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço errado, não posso fazer isso. Não, você pode fazer e deve fazer. É mais do que eminente a gente buscar o autoconhecimento hoje em dia, né? Então eu acho que, para mim, de todas as ferramentas universais que eu já experimentei na vida, Uhum. em questão de autoconhecimento, de benefício e resultado, é a meditação. Não sei para você aí, Lu, né, na sua experiência pessoal, como é que você transcreve isso relacionando a meditação à sua vida? Olha, eu estava até vendo uma palestra
era a Shri Mataji falando sobre a meditação para o artista. Uhum. E peguei essa palestra justamente quando eu estava retomando a meditação, porque, assim, na verdade, eu conheci a meditação lá em 2008, e aí trabalhei, pratiquei durante um tempo, depois larguei a meditação. E aí, ano Uhum. passado, eu retomei, assim, com afinco, e, enfim, porque é uma prática que você tem que ter disciplina, como se fosse Sim, assim, você levantar e escovar os dentes. É você, exatamente. É criar um hábito, né? exatamente, é você levantar, escovar os dentes, meditar e depois partir para a vida. Ou então, se você preferir, antes de dormir, como tem pessoas que fazem a sua oração, a sua meditação, é a meditação, no caso, né? Uhum. Também Sim, eu junto as é uma duas coisas forma. na verdade. É. Então, assim, na verdade, eu tenho esse hábito de meditar de manhã e à noite. Depois que eu tomei isso como um hábito, realmente, como uma prática diária minha, eu percebo que, assim, a inspiração e os insights que eu tenho de criação são muito maiores. Uhum. Isso sem dúvida nenhuma. É, ele vai Não que liberar o eu, teu poder criativo, né? exatamente, não que eu não tivesse isso antes. Mas Claro, assim, eu acho que eu aprimora. cheguei, acho que eu já cheguei até a dar esse exemplo aqui na quarta-feira, mas como eu estou vendo que tem gente aqui que não estava na quarta, eu vou repetir. Na quarta-feira eu tive um aborrecimento muito grande, uma contrariedade, enfim. Mas no dia seguinte eu tinha uma encomenda para entregar e eu fiz uma meditação, sabe? Uhum. A meditação é você simplesmente se desligar do mundo, de coisas que naquele momento você não pode dar jeito. Exato. E às vezes você fica sofrendo e com angústias e não tá deixando de fazer outras coisas que são tão importantes para você. Exatamente. Ela te Além, paralisa, né? Se você entra nessa, você fica paralisado. Então você pega uma ferramenta que te desbloqueie disso, né? No caso, a meditação foi para você nesse exatamente. dia. E aí depois você viu que o negócio fluiu. A meditação tem esse papel para mim. Eu antes, Uhum. agora é um hábito que eu criei, inclusive agora, antes de começar a pintar, ou a dar aulas, ou estar aqui com você, eu faço uma meditação antes, porque eu acredito que eu tenho mais foco e eu não sei, me parece assim que os insights vêm com mais facilidade. Eu É. desperto um magnetismo dentro de mim que eu, às vezes, deixo ele meio incrustado, Abafadinho. abafadinho, porque assim, a gente às vezes tem tantos problemas e ainda mais nesse momento de pandemia que a gente está sendo bombardeado todos os dias com notícias tão tristes, com Sim, problemas tão sérios. com Então, assim, atitudes, né? De uma pessoas atitude, próximas que a gente vê também, que nos deixam tristes. é impossível você não ter empatia com o sofrimento de outra pessoa, não importa onde essa pessoa esteja, né? Exatamente. Então, assim, isso meio que vai te massacrando e você não consegue colocar todo o seu poder intuitivo, de criação para fora por causa dessas questões. E a meditação Exato. é uma ótima ferramenta para evitar isso. Isso, você resumiu muito bem, né? E uma questão da meditação, quando a gente está nessas situações, eu gosto muito de ter a meditação como uma forma de oração também, né? Que é onde eu me Uhum. conecto verdadeiramente. E no final da prática, a gente pode também compartilhar ou distribuir os benefícios da prática para todos os seres em todos os lugares, porque é uma forma da gente também auxiliar, né, a Uhum. questão mundial que a gente está passando, que não é uma questão local, é uma questão mundial, e dessa forma a gente consegue ir limpando a energia do universo, a energia das pessoas. É, uma pessoa atinge uma determinada porcentagem, pequena, mas é. Se tem duas, tem 10, tem 20, então
Por isso que quando acontecem esses eventos de uma meditação mundial no horário marcado, é um encontro de vibração positiva e elevada gigantesca, né? Então a meditação ela tem essa maravilhosidade mesmo, que é de reorganizar as coisas que estão bagunçadas, como os nossos pensamentos em algum momento, as situações externas, porque nem tudo que acontece é nosso, né? Muitas vezes a gente carrega situações e energias que não são nossas, por questões de às vezes tu olhar, de tu receber, às vezes tu tenta conversar com alguém que não é positivo, só fala coisas negativas, então isso é uma forma de uma pessoa contaminar a nossa energia, né? Uhum. E isso não é nem falta de empatia se você não vai escutar ou não vai dar abertura, porque tem certos limites também, né? Então, todas essas questões, a meditação pode nos auxiliar. Como eu dei o exemplo na quarta, né? Imagina lá o copo d'água com açúcar embaixo. Se você Uhum. mexer, aquele açúcar vai ficar turvo, tudo movimentando, e assim fica a nossa mente. Uhum. Agora, quando você pegar, botar aquele copo quietinho, esperar ali 3 minutinhos, você vai ver que a açúcar vai toda pro fundo e a água vai ficar clara. Então é isso que acontece com os nossos sentimentos, e é uma reação em cadeia. Daqui a pouco a gente vê que teve os benefícios fisiológicos, emocionais, mentais, e por aí vai, né? Emocionais. Essa cebola que nós somos de fora para dentro, de dentro para fora, né? Trabalha todas essas camadas. Uhum. Acho que é um universo que vale a pena, eu recomendo que todo mundo se abra para experimentar, sabe? Seja sentado numa cadeira, às vezes, você, não tenho como sentar porque meu quadril, porque meu joelho. Não, senta no sofá, senta na cadeira. Uhum. Tá fazendo xixi, fecha os olhos e medita. Entende? Não tem, tá no banho, fecha os olhos e medita, ou medita de olho aberto, como tem meditações que você olha para uma chama, para uma imagem. Então a gente tem um universo de possibilidades para praticar, né? É verdade. Eu acho que Essa meditação, inclusive, que você olha para o ponto de luz, né, que foi uma meditação, aliás, foi a primeira meditação que eu comecei a praticar, que foi na Brahma Kumaris, né, uhum, a Raja Yoga. da E chama. não, era um ponto de luz mesmo. Ah, É um sim. ponto de luz que parece assim uma mandala. Você fica Ah, olhando para o sim. ponto de luz e aí depois de um tempo, gente, é impressionante. A luz começa a girar, sabe? Movimenta. E você fica meio que hipnotizado por aquilo ali, e aquilo ali te desliga mesmo do mundo. É uma sensação muito gostosa, não é uma coisa assim, perturbadora, não, Não entendeu? é alucinógena. Não chega a ser isso, não, entendeu? Eu tô falando, o pessoal pode achar que é, né? É a base de água. Tomando água, você fecha os olhos, não tem nada, Só água. só água. Mesmo sendo a garrafa escondida, é água. Acho que a Mas aí Fernanda falou alguma coisa aqui, peraí. eu não consigo ver daqui, passou. Meditação é algo muito gratificante, ajuda a encontrar o caminho, é mágico. É É, verdade. é mesmo. Em 2004, quando eu comecei, né, a fazer formação em yoga, depois fui fazendo Uhum. os cursos, fiz 2 formações, inúmeros cursos, tal. Então, desde aquela época, se eu tivesse praticado a meditação de lá até agora sem intervalo, nossa, nem sei assim o quanto eu estaria melhor, né? Mas tudo bem, não era para ser agora nesse momento, né? Então faz mais Uhum. ou menos um ano assim que eu voltei firme com a meditação, sabe? E comecei a praticar um pouquinho, fui indo, fui indo. Chegou uma hora que é aquela história, se eu não meditar é como se eu não tivesse tomado banho, né? Então a gente precisa escovar os dentes, tomar banho, se cuidar e aprender que a gente precisa limpar a nossa energia emocional, espiritual, não só a física, a gente faz todo o físico. E aí depois a Uhum. gente vai entender o porquê das aberturas para doenças,
para depressão, para ansiedade, para todas essas questões, né, que vêm à tona hoje em dia. Então não é de agora, chega uma hora o teu corpo não aguenta mais, ele está com tanto lixo lá dentro que uma Uhum. hora ele precisa extravasar, né? É Então a verdade. última opção dele vai ser, bom, agora eu vou ficar doente porque daqui você vai ter alguma lição, né? E eu, na minha humilde opinião, eu penso que a gente está aqui nesse plano, né, para evoluir e a gente não precisa evoluir à base da dor, sabe? Eu tenho que sofrer, eu tenho que isso, tenho que. Não, a gente pode muito evoluir pelo amor, onde a gente se entrega, onde eu quero fazer isso, eu quero melhorar. Com a humildade, né? Muitas vezes a palavra humildade as pessoas têm uma interpretação muito. Ah, eu vou ser submisso, ou eu vão passar por cima de mim. Não, e a palavra já no humilde, né, no humus, é fortalecer, é fertilizar. Então a humildade vai te fertilizar ainda mais, você vai se desenvolver ainda mais. Então são às vezes Uhum. conceitos mal entendidos que as pessoas têm que deixam de aproveitar, sabe? Isso é uma questão assim que, poxa, chega uma hora que tu cansa de ficar passando as mesmas coisas, de ficar levando na cabeça ou de passar determinada Verdade. situação, sabe? Então chega uma hora assim, deu agora, virar que nem o incrível Hulk, rasga a roupa e sai, né? Fica verde e pronto, agora acabou. Às vezes não precisa chegar nesse rompante. A gente tem instrumentos com essa forma da meditação para o nosso autoconhecimento, para o nosso Uhum. desenvolvimento, que vai refletir em todas as áreas. E claro que não é um passe de mágica, vou meditar hoje e tô meditando uma semana e nada acontece. Não, é um processo que você vai trabalhando, transformando. E isso é uma transformação que você vai ver daqui a um mês, às vezes daqui a uma semana. Quando você se olhar um ano para trás, você vai dizer, nossa, que diferença! Como eu estou diferente hoje? E o estar Uhum. diferente não quer dizer que você vai ser melhor do que os outros, você vai ser melhor do que você mesma, né? Eu gosto muito de dizer que a gente só pode se comparar a nós mesmos. O meu único adversário está dentro de mim, né? Então a Uhum. meditação vai te fazer isso. Vamos lá, qual é a tua batalha contigo mesmo? É Acho que verdade. é por aí, assim, pelo menos é o que eu penso de todas as minhas vivências, de experiências e tudo, né? Não consigo lê-lo. Para mim já subiu o texto. Peraí, deixa eu ver aqui que a Simone tá contando aqui uma experiência pessoal. No final de 2018, Legal. tive uma bronquite que levou 2 meses para curar. Foi o culminar de longos meses de desgaste emocional. Parei a força. Durante esses 2 meses, recomecei a meditar e mudou aos poucos a minha vida. Maravilha. É isso mesmo. Muito dos problemas, não vou generalizar, mas muito dos problemas respiratórios, eles vêm de fundo emocional, Sim, né? bastante. Isso aí eu posso falar de carteira, assim, porque eu tenho alergias enfim, todas as alergias possíveis que você possa imaginar, eu tenho. E quando eu comecei a meditar, essas alergias, elas meio que foram dissipando. Algumas ainda estão, persistem, mas assim, Uhum. eu nunca mais tive nenhum Crise problema. de alergia. E existem relatos, inclusive, de pessoas que conseguiram curar, né, problemas de saúde com a prática da meditação. Então, eu vou dar um relato que é o que aconteceu e está acontecendo comigo. Eu, há praticamente 3 anos atrás, eu tive uma questão familiar que me causou um tremendo mal-estar mesmo, sabe? E Uhum. aquilo me causou uma alergia respiratória. Daquela época de 2014, se eu não me engano, Uhum. no fato que aconteceu com uma pessoa que era muito querida minha. Não deixou de ser, mas perdemos o contato, enfim, né, pela história. E aquilo me causou um trauma na época que desencadeou
uma alergia respiratória. E eu fui entender isso quase um ano depois. Eu disse, eu nunca tive nada, às vezes eu passava 3 anos sem ficar gripada, eu nunca tinha. Foi que depois desse um ano eu comecei a observar, eu estou sentindo coisas que eu nunca sentia. Aí fui descobrir e eu ficava muito mal, eu não conseguia respirar, parecia que eu estava... Sabe aquela gripe que tu espirra, que teu olho... Tudo, acontece tudo, você quase tinha que dormir sentada, não conseguia respirar, enfim. E aí, cheguei a fazer tratamento com vacina, fiz o teste lá de alergia, saiu um monte de coisa, só que coisas que eu nunca tinha tido contato. Então, realmente, depois fui descobrir e saber que era o fundo emocional, né? Aí, no momento que eu me conectei novamente com a meditação, eu comecei a colocar isso como uma intenção na minha prática, né, de cura. Então, assim, hoje, dos 100% de alergia que eu tinha, e que não era minha, eu já fui dizendo que isso não era meu, né, era alergia que estava comigo, de 100% dessa alergia, eu posso me considerar hoje 90% curada. São é muito esporádico quando eu tenho uma crise, e quando eu tenho é muito nada com relação ao que eu já tive, sabe? Então, realmente, para mim, é uma experiência que não tem. Vivi na pele, sabe? E você relatando agora aí também. Simone também está dizendo aqui que provavelmente com ela deve ter acontecido isso. E, e a gente tem esse poder, a gente não usa o nosso poder, a gente usa uma porcentagem mínima, né, das nossas capacidades extraordinárias que a gente tem. E a meditação faz isso, ela vai acender teu foguinho lá para dizer, vamos, te mexe que tem um monte de coisa aí legal para você descobrir, né? É Sai da verdade. chatice de reclamar, de ficar no nhenhenhê, não. Engata primeiro e vai. Para de mimimi. Para de mimimi. Eu não suporto mimimi. Eu não tenho muita paciência para mimimi, não. A Talvez tenha que Fernanda, trabalhar isso na meditação. a Fernanda perguntou aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Estar na sua própria companhia pode ser muito agradável. Quem tem dificuldade em concentrar-se, como faz? Qual a dica? Começar a praticar. Para criar um hábito, para trazer o seu foco. Isso, quando você não consegue concentrar, a sua energia está dispersa. Está um pouco lá no mercado que eu tenho que fazer, está um pouco lá no problema que eu tenho, que eu não sei se vai resolver, está um pouco lá na fome que eu estou sentindo, está um pouco. Está assim, ó, cheio de balãozinho disperso. Imagina um termômetro quando você quebra aquele mercúrio, as bolinhas se espalham para tudo que é canto, né? E quando você começa a reunir as bolinhas de mercúrio, ela volta e fica uma bola inteira. Então, isso é a mesma coisa com a gente. E se eu te disser, pratica meditação, você vai começar a praticar, você vai ver que, como eu falei antes, talvez em uma semana você comece sim a notar a diferença. Mas você vai notar o foco mudando. Isso vai depender também da tua intenção. Se você colocar aquilo na sua prática como eu quero aquilo, eu desejo essa mudança e praticar com afinco, com um desejo ardente, pode ser mais rápido. Então, não é uma fórmula assim, funciona assim, X, Y, Z. Para cada um vai funcionar de uma forma, né? Então, é a persistência, é a prática, é como se você estivesse criando um novo hábito. E para a gente criar um novo hábito, a gente precisa de recorrentes e recorrentes repetições. Vai chegar uma hora que esse hábito vai se tornar intrínseco em você. E aí você simplesmente vive aquilo, né? É verdade. Não sei se E tem também respondi. as meditações guiadas, né? Tem. Tem Para quem tem meditação guiada. dificuldade em esvaziar o pensamento, que a meditação nada mais é do que você esvaziar o pensamento. Então, É. assim, eu digo assim, por experiência própria, isso até para quem pratica meditação já há muito tempo, sabe? Tem dias que realmente a cabeça da gente está muito barulhenta, né? Sim, São muitas questões para você lidar e tal. Então, assim, tem aquele momento que você já começa pela sua respiração, exatamente. Porque a né? respiração ela vai ser o foco, o norte da tua prática.
É, É como se fosse o seu timer ali, sabe? é Começa o seu só professor, é o seu mestre. isso, começa só a pensar na sua respiração, no ar que está entrando, saindo, entrando, saindo. Quando você perceber, você já vai ter esvaziado sua cabeça. Exatamente. E quando vier um pensamento, não fica assim, caramba, se desconcentra nada e fala, caramba, não estou conseguindo entrar em estado meditativo. Não, calma. Seja Acolhe. gentil com você mesmo. Isso. Você Tá pode, de tudo repente, certo. durante a meditação, eu estou falando assim, coisas que eu faço, porque Exato. Tá eu não sou certo? escritora, nada, mas quando você estiver meditando e vier um pensamento que não tem nada a ver com o que você está meditando ali naquele momento, que não vai te fazer bem, simplesmente fala assim, agora não. E volta. E aí, se você tiver que recomeçar, recomeça pela sua respiração de novo. Vá fazendo isso assim de 5 em 5 minutos e aumentando de 5 em 5, 10 em 10. Quando você perceber, você já vai ter criado a sua própria técnica para se desligar e entrar em estado de meditação. Pô, tá aí, ó, viu? O dia que eu tiver, assim, não dando mais conta dos meus, do pessoal, eu vou dizer, ó, tem a Lu também, que é aqui meu braço direito, minha irmã Mas, espiritual, né, Lu? Mas olha só, é legal falar sobre isso porque a meditação ela acontece dessa forma. A respiração ela vai ser o seu guia, o seu mestre, tanto na meditação quanto na yoga, né? É ela que vai trazer o teu foco de volta. E a gente sabe que existem diversas práticas. Existe a tradicional, onde você senta, fecha os olhos, numa postura de lótus, né? E você dali vai entrar no seu estado meditativo. Só que hoje em dia a gente não consegue acompanhar só uma forma, porque outras formas foram criadas por se adaptar à nossa realidade, né? uhum. Então eu gosto muito de falar que faz parte, inclusive, do meu programa de meditação, a meditação em movimento, aonde você é conduzido, aonde você é guiado, aonde você trabalha um tema e depois eu levo a pessoa para a meditação. Eu uso fundo de sons da natureza, de sinos, aí vai depender de cada tema que está sendo trabalhado, né? Uhum. Então, a meditação, por exemplo, uma pessoa com depressão, não se recomenda que ela feche os olhos e faça uma meditação tradicional, porque aquilo para ela pode gerar medo, pode gerar, sabe, angústia. Então, você precisa colocar ali uma meditação guiada, talvez mais uma visualização onde você muda o estado mental dela, a frequência de pensamentos. Então, ela vai se conectando com uma outra realidade, saindo daquele caos interno que ela está vivendo, né? E é isso. Se você for meditar e ver um assunto que parece não ser nada a ver, mas ele é a ver sim, porque se ele está vindo, é como se ele dissesse, oi, vem aqui, dá uma olhadinha para mim que eu preciso ser resolvido, né? Uhum. Mas é deixar natural, sem forçar. Se aquilo chegou e você tenta afastar ele e daqui a pouco ele volta, presta atenção, acolhe ele. É porque ele está dizendo, olha, isso ele veio à tona, ele disse, me resolva, né? Vamos entender isso. Eu vejo às vezes como, sabe uma repartição pública? Esse está ok, deu o carimbo, foi lá para o arquivo. Ah, agora tem esse para resolver, então vamos encarar esse. E aí faz a tua meditação, faz a tua prática e pronto, mais um resolvido. E isso a tua tela mental, né, vai se limpando, assim, você vai vendo que outras coisas vão chegando. Aquelas questões vão se dissipando, né? Então você vai perdendo essa toxicidade mesmo dessas questões. Você vai vendo por um outro prisma, você vai tendo mais resiliência, você vai tendo a gratidão mesmo pelas coisas, né? Que é a graça de ser. Acho que hoje em dia muita gente banalizou a palavra gratidão, perdendo o sentido daquilo, né? Uhum. Porque a gratidão é um estado de graça, onde você é grata pelo ar que você respira, é, por eu poder agora estar aqui conversando com você, quando eu acordo, tudo, né? Quando a gente senta na mesa, de eu poder saborear o meu alimento, isso é um ato de gratidão e um ato de meditação também. Então a gente agora aqui está meditando, porque eu estou olhando para você,
Eu não estou nem olhando embaixo as frases, porque se eu olhar eu me perco. Então eu estou Uhum, olhando para você, eu estou concentrada em você, né? E claro, entregando a minha energia para todo mundo que está aqui uhum. e podendo trazer essa semente que eu recomendo 1000 vezes. Medite. Como eu falei quarta lá, se eu fosse uma médica, o meu receituário seria assim: meditação. Tá aqui o papel, até, até daqui a um tempo para você me dizer como é que tá indo o efeito, sabe? É verdade. E esse lance, eu queria só voltar aí, porque você começou a falar e nós entramos, o papo foi desenvolvendo e acabou que eu perdi o time do comentário. Quando você falou sobre a meditação, você meditar pelo mundo, pela paz mundial e tal, recentemente aconteceu um fenômeno na Índia, eu acho que você ficou sabendo. Agora eu não me lembro muito bem, foi logo no início da quarentena, aonde foi Não me que lembro. foi visto Teve uma isso, noite, foi 10 e pouco da noite, 10h45. e que conseguiram avistar o campo magnético que a Índia, Que por gerou. exemplo, que gerou sobre a Índia quando as pessoas se reuniram, se reuniram, cada uma em sua casa, claro, Uhum. meditando no mesmo horário, esse campo magnético ele foi visto do espaço. Sim. É Então, como se assim, você fizesse uma foto energética e ali mostra isso da a energia, vibração criada, a energia. inclusive me pareceu assim, achei muito parecido com a aurora boreal, né? Pô, que legal. Eu não vi esse fato, não via, mas já tinha visto outras passadas que já havia acontecido isso, de pessoas mundialmente se encontrando e eles É. mostrando a imagem da vibração mesmo. Se vocês tiverem curiosidade, depois vai no Vou Google aí, olhar, joga aí para olhar que saiu, foi recente. Acho que tem um mês ou dois que isso aconteceu. vou Muito olhar. interessante. E quando a gente está, mesmo cada um em sua casa, como a gente está aqui agora, né, que a gente está falando sobre um assunto que causa bem-estar, A gente está que gerando energia. é uma cura para a sua vida, para você, e que vai gerar outras situações, por exemplo, de desapego, de empatia, de compaixão, enfim, tudo isso, Reflexão reflexão, vai gerando uma energia que se propaga em tudo na sua vida. em tudo, em Pode tudo. ter É, certeza que sim. Os é caminhos se impressionante. abrem, não é mágica, gente, é uma questão, física, é energia. Nós somos feitos de Energia. energia, né? Exato. Então, cada chakra nosso é um ponto de luz. E quando você alinha os chakras, você coloca esse ponto de luz para trabalhar, ele começa a girar como um relógio. Não é isso? Uhum. É isso Instrutora. aí. É isso E mesmo, aí porque tudo parece assim que você tem uma explosão, cara, de insights, de criatividade, de questões, por exemplo, que você não conseguia resolver antes na sua vida, você começa a resolver coisas que tem. você não conseguia deixar para trás, você deixa. Projetos que você tinha Desapega. engavetado, você desapega. Projetos que você tinha engavetado, que você não tinha coragem de colocar em prática, você começa a colocar em prática. São pequenas mudanças que vão acontecendo, mas que é lógico, elas não vão acontecer da noite para o dia, né? Isso é uma mudança sua, é um poder seu, é a sua energia que você está focando e realinhando. É isso aí. Ah, garota. Viu? Olha como é bom essa troca. A gente é legal porque a gente às vezes revive escutando conceitos que às vezes a gente estudou lá no início e que um professor falou isso já e você por um tempo esqueceu, né? Então reforça. Se a gente É, for observar o nosso corpo,
a gente tem os chakras, chakra significa roda, roda em sânscrito, né? Então a gente sempre fala dos principais chakras, que são o sétimo, que está lá na base da coluna e no topo, que é o sétimo. E dessas rodas que elas ficam girando, saem os nadis, que são os canais sutis de energia. E a gente tem mais ou menos 76 mil canais de energia no nosso corpo que nós não enxergamos a olho nu. Ele é energia, né? E ele é da espessura de um fio de cabelo. Então, imagina essa malha caindo, caindo não, é como se fosse uma malha, ela molda todo o seu corpo, certo? Então, dos centros de energia saem essas malhas. E aí, quando você está saudável mentalmente, emocionalmente, fisicamente, tudo mente, né? Você está saudável, essa malha, ela tá fechadinha, é como se fosse um casaco de tricô, ele tá bonitinho, tá entrelaçado, tá fechadinho. Quando a gente começa com pensamentos negativos, com baixa energia, com, com falta de autoamor, com falta de carinho com a gente mesmo, de tudo isso, de cuidados com a gente, ele começa a abrir furos, é como se aquele entrelaço ficasse, realmente fosse queimado. Você pega por um fogo, ele rompe, se abre, e aí vão abrindo vários buracos. E aí o que acontece? A gente fica doente, a gente tem a depressão, tem a crise de ansiedade, a crise de pânico, o medo de seguir os nossos sonhos, de realizar os nossos projetos. Então a gente vai se contaminando realmente com aquilo, né? A gente vai abrindo, é que nem a nossa camada de ozônio, vai abrindo, chega uma hora, o cara não pode pegar sol, que vai ter um câncer de pele. Então isso funciona a mesma coisa com o nosso organismo. Então a prática, ela vai reforçar, ela vai te fortalecer, ela vai te limpar, ela vai realmente expurgar isso de dentro para fora, né? Porque a doença, e com certeza ela aumenta a imunidade. Então, para esse momento que a gente está passando, sabe, além de ficar em casa, que eu recomendo, eu faço, arrisca, eu só saio uma vez na semana para ir no mercado, de máscara, sabe? Então, eu tenho consciência de que eu faço a minha parte e não estou ferindo ninguém, sabe, fazendo ao contrário. Eu acho que se todo mundo fizer isso e fizer práticas de conhecer a si mesmo, de entrar com sua conexão com a sua essência, de melhorar ela, você vai ver que você vai aproveitar esse período de uma outra forma, sabe? Tudo tem um propósito, nada acontece por acaso. Independente do que as pessoas achem, se é política, para mim esse assunto não interessa, questão política, embora seja importante, mas a questão é você olhar por um outro prisma, para que as outras questões se resolvam. Não é lá que está a solução está dentro da gente, né? Então, eu gosto muito da frase do Einstein, adoro ele, e ele fala, não adianta a gente esperar um resultado diferente e fazer as mesmas coisas. Então, para mim, para mim ou para você que deseja outras coisas, um mundo melhor, pessoas melhores, começa por nós mesmos, né? A mudança está aí. E a gente precisa dessa mudança. A Simone falou aqui que depois da prática da meditação, ela começou a pintar, a desenhar. Maravilha, desbloqueou aí, né, o poder criativo dela. O lado criativo. Simone, não sei se você sabe, mas nós temos um chakra que ele cuida ele é responsável pela criatividade. O segundo. É o segundo, né? O chakra sacral. Isso. De Então, cor laranja. eu acho que tem uma diferença aí nas práticas de meditação. Olha, a gente ainda tem isso, viu? Cada prática de meditação tem uma cor diferente. No caso aqui, eu tô usando as duas, né? O amarelo e o laranja. Mas, por exemplo, na sarraja, a cor da criatividade, do chakra da criatividade é o amarelo. Mas aí é o terceiro plexo solar? Poxa, aí, instrutora, você está indo bem longe comigo, né? Pera lá, deixa eu ficar mais uns anos aí praticando para poder te responder isso. Ai, Lu, porque assim,
Não, mas é legal que você depois talvez tire essa dúvida ou esclareça, porque eles realmente, o chácara base, né, o que está lá entre o nosso períneo, né, o que está na base da nossa coluna é o primeiro, que é da cor vermelha, onde ele está relacionado com o eu, o meu eu. A parte relacionada ao pai, a outras questões terra, né? Então, assim, para Uhum. você, por exemplo, ativar, trabalhar essa parte da terra, você pisa firme no chão algumas vezes, escuta sons que te tragam a terra mesmo, às vezes um Uhum. tambor, um xamã, não sei, sabe? Aí é outro assunto que não Esse adianta um papo engata. rende, né? Rende, Se a gente rende. as práticas aí, nossa, fica aqui a noite É que inteira nem falando. feijão, é só acrescentar água que rende mais. É verdade. Mas sabe, então assim, aí você tendo conhecimento disso, você coloca é, É ver- perfeito, você vai trabalhando junto alguns hábitos e você vai aprimorando. É isso mesmo. Então, eu não posso ler, mas assim, agora eu me lembrei. Então a gente precisa saber essas cores, que aí você vai trabalhando direitinho o que precisa, né? O chácara da criatividade é o segundo de cor laranja de tudo que eu já estudei e estou fazendo um outro curso agora de aprofundamento, que Uhum. se chama Jornada dos Chácaras. Então, Que cada legal. semana eu trabalho intensificamente esses cada um, né? Estou sendo aluna desse curso. E então ele é laranja, ele está relacionado à nossa questão com a gente e o outro, né? Uhum. As questões com a mãe, a questão da criatividade, da amorosidade, da sexualidade e junto à criatividade, né? Então, o prazer está relacionado aí, e o prazer não só o sexual, embora ele seja localizado nessa área, mas o prazer de estar aqui, o prazer de ler, o prazer de ouvir, o prazer de se cuidar, o prazer de tudo na vida, né? É tudo como a gente escolhe ver. Se eu quero ver as situações da melhor forma, eu vou colher as melhores coisas daquela situação. É verdade. E não é Alice no País das Maravilhas, não, né? Não, não. Ou Poliana. É realmente a gente escolher o que eu quero para minha vida. Eu quero ser feliz, então eu vou em busca disso. Eu sei que um dia pode ser mais difícil, um dia eu enxergo um monstrinho meu ali, mas tá, então lá, vamos bater um papo com esse monstro aí que deu, chegou a hora dele. Agora passa para a próxima fase, lá, que nem um joguinho, né? Vamos passar de fase. O importante é levantar essa Kundalini aí e ser feliz, viu? Levanta a Só tem que cuidar Kundalini. antes da live para não ter muita energia e dar um blackout. Gente, olha, Ana, chegamos nos 10 minutos finais, acredita? Isso aqui, ó, passou. Meu Deus, como passa rápido. Eu separei um Estávamos livrinho meditando. aqui, se Estávamos você meditando. permitir, para eu tirar uma mensagem para os presentes. Claro, Posso? É lógico. sempre melhor. Então, vamos ver o que a gente tem aí de mensagem que possa nos acrescentar. Manda energia agora. Foi. Nossa mente é como uma xícara. Quando estamos doentes, é quase certo que a xícara está cheia e cheia de líquido envenenado. Se você deseja a cura, convença-se de que, primeiramente, precisa esvaziar sua xícara para que um novo conteúdo saudável possa ser derramado. Poxa, não podia ser melhor. Muitos enfermos vão aos santuários da fé em busca da cura, mas suas xícaras estão cheias de rancor, impaciência, preconceitos, desamor por si mesmos e animosidade em relação ao próximo. Será que há espaço em nossa mente para que o Poder Supremo entre e realize seus milagres? Afastaremos a negatividade de nossa mente com pensamentos de paz, serenidade, alegria e amor. Não espere ter saúde para agir assim. Faça assim para ter saúde. Aqui temos nossa mente agitada com a oração, com a contemplação da natureza, com o silêncio interior. Meu Deus, realmente a energia presente confirmou. Abra então sua mente para receber a presença de Deus. Mas, para isso, você precisa esvaziar a xícara.
do que ela está cheia. Então, vejam as suas xícaras aí, do que ela está cheia e encham de coisas boas, né? Joga fora aquela xícara que está com café frio, fraco e fedorento. Maravilha, maravilha, Ana, maravilha. Pô, É, como sempre, a Ana ela sempre chega com as mensagens na hora certa. A Edilene está falando aqui, cheguei na hora da mensagem. a Dilene, querida, bem-vinda. Depois a gente se fala. Ela é uma querida, faz parte do meu programa lá também. Nossa, agora que eu tô vendo vocês aí. Ó, Giancarlo falou que a gente atrai o que a gente emana. É isso aí, Giancarlo. Certíssimo, Jean. Então A é gente isso, escolhe. gente. Hoje eu Lu, um conversei. prazer imenso estar com você aqui. Você como eu falei, minha irmã aí espiritual, com muito carinho, com muito respeito. Admiro a sua arte, admiro sua energia e mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E obrigada a Eu que todos que tiveram agradeço. presente. Eu que agradeço, Ana. Olha, eu acho que não tinha a melhor forma de eu fechar essa temporada com você. Você viu quando eu comecei com essa história das lives, né? E você foi uma das pessoas que me incentivou a ir em frente mesmo. Te agradeço por isso, te agradeço pela energia que a gente sempre troca, nossos encontros são ótimos. E São. O espero que aí um tempo dia, fica temporal, a gente nem vê o tempo. um dia a gente ainda se encontre pessoalmente para tomar um Com café, um chá certeza. Um e vinho. um vinho, um shopping, uma praia. Ai, que delícia, que saudade da É. praia. Logo, Vamos logo nós voltar. vamos conseguir. Fazendo a nossa parte aí, se cuidando, tudo vai passar, se Deus quiser. Vai sim, vai sim. Vamos meditando aí pela paz, pela cura e para que o nosso mundo aí se recupere, porque É isso aí, a querida. gente estava precisando de um break para repensar e rever certas atitudes, né? Exatamente. Então, Ana, mais uma vez, muito obrigada pela sua generosidade, pelas suas palavras. Gente, obrigada Eu por que quem esteve agradeço. aqui. Eu sei que teve uma galera que chegou aí depois, mas vai ficar depois gravado essa live. Faço uma pausa agora, volto só dia 13 de junho com uma surpresa que eu. Ai, eu tô doida para contar, mas eu não posso. Não, Então, vou espera, meditar espera. para controlar minha ansiedade. Tá, mas eu volto dia 13 com outra temporada do Em Casa com Arte. Volto falando sobre música, sobre teatro, sobre impressionismo e assim, com gente muito legal, porque eu só conheço Que gente legal. legal. Tá, A obrigada, gente atrai o que a gente emana, Ana. né? Obrigada, gente. Fique em casa. Namastê. Namastê, Onchante Um e chante. até dia 13 de junho. Tô por Até aí, hein? Tô lá. nas redes. Tô por aí, tô nas redes. Sigam a Ana Paula, viu? Um beijo. Fique em Obrigada. casa. Sigam também Lulu por aí. Tchau, beijo, querida. Obrigada, Tchau, gente. Boa beijão, noite. querida. Boa noite. Boa noite.